É isso aí, torcida do Mengão, bora para as últimas informações do Mengão, pessoal. Trazendo as últimas informações com o Globo Esporte de hoje, 16/12, atualizando todas as notícias do Malvadão que amanhã entra em campo contra o PSG pela grande final do Intercontinental. Pessoal, o Flamengo vai pegar aí o todo poderoso Paris Saint-Germain, que parece que está em casa, né? O patrocinador master é do Qatar e eles vão se sentir em casa, né, pessoal? Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso é muito importante, pessoal. Ajuda muito na distribuição do vídeo e no crescimento do canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Muito boa tarde, gente boa. Agora é o Globo Esporte chegando. Hoje, véspera de um dia especialíssimo. Quarta-feira extraordinária. À noite, jogo de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. Você vai ver ao vivo na Globo. Mais cedo, outro jogaço, Flamengo e Paris Saint-Germain, valendo só a taça do Intercontinental. É ganhar e tirar onda de melhor do mundo. Tá bom que é mais? Deixa eu conversar com o Richard Souza, já está aqui, falar com a gente. As últimas do Flamengo pra galera aí, Richard Souza, tudo bem? Fala, Escobar, tudo bem, meu amigo? Um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo. Tudo pronto, tudo feito. O Flamengo treinou pela última vez aqui em Doha, no Catar. Finalizou a sua preparação para esse grande jogo contra o Paris Saint-Germain da França. Felipe Luiz tem um departamento médico vazio, todo mundo à disposição. E isso inclui o atacante Pedro, que se recuperou em tempo recorde, voltou contra o Pirâmides do Egito, ficou 9 minutos em campo e vai ficar novamente disponível. Titular? Não. Bruno Henrique deve ser mantido ali como homem de frente do Flamengo. Na defesa, a tendência é que o Léo Ortiz volte a ser titular junto com o Léo Pereira no lugar do Danilo, apesar de o Danilo estar vivendo um ótimo momento, tem feito partidas e gols importantes. Ali na frente fica a dúvida se vai ter Samuel Lino, Cebolinha ou Plata. Felipe Luiz falou mais cedo e disse o que espera desse jogão contra o Paris Saint-Germain. Olha só. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né? Principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Muito bem, e Richard, chamou a atenção um pouco o público dos outros jogos do Flamengo nos estádios. Chegou muita gente aí para essa final, não? Olha só, Escobar, realmente chamou a atenção. Contra o Cruz Azul eram 7.000 pessoas no estádio, contra o Pirâmides melhorou um pouquinho para 8.000, mas sim, pela parte do Flamengo e do PSG, que também tem uma relação estreita aqui com o Qatar, né? Desde 2011, foi comprado por um fundo de investimentos ligado ao governo do país. A parcial de ingressos nesse momento é de 31.241 ingressos vendidos, ou seja, teremos um público digno dessa final. O estádio tem capacidade para 45.000 pessoas. Escobar, o clima no Flamengo está muito positivo, jogadores muito confiantes, otimistas, com aquele discurso, sim, de muito respeito ao melhor clube do mundo, segundo eles, mas também de que o Flamengo pode fazer algo diferente e especial nessa decisão. Olha só, 3 jogadores falaram conosco hoje aqui no CT. Com certeza tem algo especial, algo no ar que não tem como, não dá pra ver, mas você consegue sentir, sabe? Danilo! É o nome da emoção! Tenho vivido um momento peculiar, onde, obviamente, a energia tem me levado a estar sempre podendo fazer gol. Regente! Presente! Com certeza amanhã vai ser um jogo mais intenso, que vamos ter que correr mais. Direto pro gol! Direto pro gol! Se manter concentrado, se manter focado. A gente fez bem até aqui. Tenho certeza que isso é o que pode nos levar a vencer a partida. A qualidade técnica deles é muito forte, a velocidade na transição. Obviamente, é um jogo onde você precisa estar no seu máximo nível, né?
A ilusão que a gente tem é a mesma do torcedor, depois de tanto tempo poder ser campeões mundiais mais uma vez. Que jogo, hein, gente boa? Flamengo já jogou contra o PSG 3 vezes na história, venceu a primeira em 1975, aí perdeu em 1979 e em 1991, ano desta foto aqui, o jogo terminou empatado, o Flamengo venceu nos pênaltis. E esse cara aí, o Júnior, nosso maestro querido, estava nesses jogos. Esse ano ele vai estar no Catar também, claro que como comentarista, né? Bem, o primeiro em 75, né, que tinha 1 ano e pouco, né, de profissional, e jogar no Parque dos Príncipes era uma coisa assim, era um sonho, na verdade, né? E nós ganhamos esse jogo. Em 79, já não dá para lembrar tanto que a gente perdeu de 3-1 esse jogo, né? E finalmente em 91, o jogo foi empate no Vitória e terminou a gente ganhando nos pênaltis. O resultado é positivo, né? 2 vitórias contra uma derrota. Na verdade, era um clube médio ainda, né? Não somente da França, mas também do futebol europeu. Hoje é outra coisa, quer dizer, o poder, não só financeiro, mas estrutura, organização, demonstra exatamente o que eles vinham buscando há muito tempo. Verdade. PSG que não tá assim na melhor fase, deu umas tropeçadas por aí, tá na vice-liderança do campeonato francês, mas vai fazer de tudo para fechar o ano bem, hein? O Paris Saint-Germain era um clube simpático. Tinha um escudo bonitinho com a Torre Eiffel, estádio com nome chique, Parc des Princes. Brasileiros cheios de carisma, Ronaldinho, Raí, Abelão, mas não tinha aquele sucesso, né? Fala, Rizek, tudo bem, meu amigo? Boa tarde para você, Felipe, Belli, para o Ramon, para todo mundo que está com a gente no Seleção. Olha, eu concordo com o Ramon e o Felipe sempre diz isso, viu? Que ele dorme muito pouco quando costuma estudar, né, os adversários do Flamengo. E para esse jogo que ele mesmo já disse que é o mais importante e mais difícil desde que ele assumiu o Flamengo há 1 ano e pouco mais de 2 meses, não vai ser diferente, né? O Felipe tem se dedicado muito a estudar esse Paris Saint-Germain, que hoje a gente conseguiu ouvir na entrevista coletiva ele falar um pouco mais profundamente sobre essa equipe e sempre ali dimensionando o tamanho desse desafio e ao mesmo tempo tentando explicar como ele tem mobilizado os jogadores do Flamengo para que o time possa fazer frente ao campeão europeu, esse Paris Saint-Germain que o Felipe definiu como a maior obra, a mais bela obra de Luiz Henrique. E vale a gente lembrar que o Luiz Henrique teve aquele Barcelona de 2015, que era um espetáculo com o trio MSN. Entrando na questão das possibilidades de time, viu, o Rizek, a gente tem conversado por aqui, a nossa cobertura, enfim, porque teoricamente o Léo Ortiz volta para formar a zaga com o Léo Pereira, mas tem chamado muito a nossa atenção aqui o crescimento do Danilo nessa reta final de temporada, e a Belli falava, né, da experiência dos jogadores do Flamengo. Isso pode ser um ponto levado em consideração pelo Felipe Luiz, essa rodagem do Danilo, que durante 13 anos jogou no futebol europeu. Ontem o Alexandro falava sobre isso também, que ele e muitos outros jogadores do Flamengo já conhecem, em algum momento da carreira, enfrentaram esses jogadores do Paris Saint-Germain, por clubes ou por seleções. Nas demais posições, a estrutura do Flamengo deve ser mantida, mas pensando no ataque, por exemplo, Bruno Henrique é uma volta que a gente pode considerar como certa, ele foi preservado do jogo contra o Pirâmides. Agora, nas pontas, não descartaria Samuel Lino. O Felipe Luiz já falou em alguns momentos, o Samuel Lino não tem vivido o seu melhor momento no Flamengo, mas o Felipe já bateu nessa tecla de que não desiste do Samuel várias vezes ao longo da temporada, desde que o Samuel chegou ao Flamengo, né? O Plata tem pedido passagem, o Felipe gostou muito do que ele fez nos 2 primeiros jogos, contra o Cruz Azul e contra o Pirâmides, mas ao mesmo tempo tem o Carrascal, que o Felipe define como um jogador de exceção, um jogador de muita qualidade técnica. Mas na estrutura do time,
muito provavelmente ele não fará mudanças tão profundas. Então, acho que seria isso ali, a questão da zaga, essa definição de Léo Ortiz e Danilo, e lá na frente, especialmente as pontas da equipe. Essa é a ideia que a gente tem, e também conversando com pessoas dos bastidores do Flamengo, é o que a gente consegue apurar nesse momento aqui no Catar. Hoje também tivemos uma zona mista aqui no treinamento. 3 jogadores importantíssimos falaram com os jornalistas. Arrascaeta, o artilheiro do time na temporada, com 25 gols, 20 assistências, destaque do Flamengo nessa Copa Intercontinental. Também pudemos conversar com o Jorginho, né, que em 6 meses de clube se adaptou rapidamente, já viveu um pouquinho de tudo, já ganhou 2 títulos, chegou, tomou conta do meio-campo, virou uma liderança, um capitão sem faixa nesse time do Flamengo. E também o Danilo, né, que vem de gols importantes, fez gol na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, final da Libertadores. Esses 3 jogadores deram uma ideia assim, de como o grupo do Flamengo tem encarado esse desafio. Os 3 reconhecem que o PSG é favorito, isso é consenso no grupo do Flamengo, mas também elevam o grupo rubro-negro e as possibilidades de tentar neutralizar, mas também ferir esse Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhada nas respostas do trio hoje à tarde aqui no Catar. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Pessoal, o Mengão amanhã tem a grande final do Mundial de Clubes contra o PSG. Deixando os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista, já sabe, né? Se não é inscrito no canal, dá aquela forcinha, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso é muito importante, pessoal. O Flamengo aí amanhã tem esta grande decisão contra o PSG, o todo poderoso PSG. Cara, já pensou se o Flamengo é campeão? Cara, o Brasil vai parar novamente como foi na final de Palmeiras e Flamengo da Libertadores. Bora pra notícia. Flamengo, galera, precisamos falar desse assunto. Vocês vão se recordar quando o Gabigol deixou o Flamengo, chegou ao Cruzeiro, na entrevista coletiva dele, ele com status de craque, ganhando, sei lá, os seus 2 milhões de reais, acredito eu, e falou, ele ao lado do Pedro Lourenço brincou, Gabigol tá aqui, mas ele me falou que se um dia vier um treinador aí, ele não fica aqui, se referindo ao Tite. Na última noite, Gabigol perdeu um pênalti na disputa de pênalti contra o Corinthians, e esse desperdício dele na cobrança de pênalti, e a forma como ele bateu foi surreal, inclusive, simplesmente eliminou o Cruzeiro. Ele agora está de saída do Cruzeiro, a torcida quer matar o Gabigol, não quer ver o Gabigol pintado de ouro, já pichou parede que está lá com o rosto dele, já tiraram o rosto dele, enfim, e agora, sabe qual treinador está indo para o Cruzeiro? O Tite, porque o Leonardo Jardim está de saída, não quer mais ser treinador, vai tirar um tempo para esparecer, e o Tite sendo contratado, o Gabigol saindo, chegou com status de craque, pompa de craque, e agora está saindo como traíra. Gabigol, o mundo, ele não gira, ele capota. E Luiz Araújo deu entrevista coletiva hoje, lá em Doha, antes do treino dessa segunda-feira, e falou sobre o duelo com o PSG. Cara, ele deu uma declaração que eu gostei demais. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Inclusive, o Luiz Araújo foi um dos jogadores que errou naquele jogo, numa saída de bola. E, assim, não vou criticar o Luiz Araújo porque ele era um dos melhores em campo. E a declaração completa dele é: não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Não podemos errar. Tenho certeza que faremos um grande jogo e tomara que a gente vença e realize o sonho da nação. Não podemos errar, são jogadores de alto nível, os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern a gente falhou em alguns lances, e isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados. Pois é, pessoal. E eu penso igual o Luiz Araújo.
é um tipo de jogo que é erro zero, não pode errar em nada. Se quiser ganhar no PSG, o melhor time do mundo atualmente, com o melhor treinador, não pode errar nada, nada mesmo. Nem uma bobeirinha, tem que estar focado do primeiro segundo ao último segundo. Porém, eu acredito que tenha jogo. Estou confiante para tentar bater de frente com o PSG e quem sabe conseguir essa vitória. Se for botar em proporção, o pessoal gosta aí, vamos lá. 70% para o PSG, 30% para o Flamengo. Antes, o que eu imaginava que seria impossível, hoje eu já acho possível. Provável, não é, mas acho possível. E para esse jogo, o Flamengo terá 2 reforços na torcida. Presidente e vice-presidente Bappi e Flávio Williman, respectivamente, vão viajar para acompanhar a final do Intercontinental contra o PSG em loco. Até então, apenas os profissionais realmente necessários no dia a dia da competição e a equipe de comunicação viajaram com a delegação para o início do campeonato. Agora, com a chance de título, os 2 mandatários estarão presentes. E só os 2. Não vai ter trem da alegria, porque a viagem é cara, gente. É uma viagem extremamente cara. Só para vocês terem noção, se o Flamengo não tivesse conseguido chegar à final, o Flamengo sairia no prejuízo pelo alto investimento que teve que fazer na logística, no hotel. Então, é uma viagem cara. E aí não tinha ido ninguém. Só que agora, com a chance de título, mesmo sendo a chance pequena, os 2 mandatários, os 2 principais mandatários estarão presentes. Só eles. Ninguém mais vai viajar porque não há necessidade pelo custo extremamente alto para embarcar para Doha. Eu estou confiante, tá? No vídeo de amanhã, a gente vai trazer aí uma provável escalação do Flamengo para pegar o PSG. Falando agora de mercado da bola. Muita gente me mandou aqui prints de, enfim, perfis que cobrem o futebol do Atlético Mineiro, dizendo, exclusivo, Atlético Mineiro está negociando a volta do Alan. Negociações vêm caminhando bem para o acerto final. Alan, no caso, volante do Flamengo, que era do Atlético Mineiro, e que foi contratado pelo Flamengo a pedido de Jorge Sampaoli, que hoje está no Atlético Mineiro. Faz sentido, mas eu já falei para vocês em vídeos anteriores que o Atlético Mineiro não tem interesse na volta do Alan. Não tem negociação em andamento. E para confirmar, entrei em contato novamente com o dirigente do Atlético Mineiro, Paulo Brax, que negou, falou que não tem negociação em andamento, e os empresários do atleta também negaram. Então, e o Flamengo também fala que desconhece a informação. Então, assim, gente, quando tá os 3 lados falando dessa forma, negando dessa forma, porque de fato não tem nada. Infelizmente, tá? Porque eu acho que para o Alan e para o Flamengo seria o melhor, o fim do ciclo nesse momento. Mas eu ainda acredito ele deixando o Flamengo na próxima janela. Vamos ver para onde. Por enquanto, não é o Atlético Mineiro. Outra informação que surgiu aí, ó, lá dessa vez de sites árabes. Haverá uma reunião nas próximas 2 semanas entre representantes do Neon, que é um clube árabe, do mundo árabe, e o Flamengo a respeito de Arrascaeta para finalizar o assunto. Gente, assim, com todo respeito, isso não procede, tá? Não tem nada disso, nada mesmo. Pelo contrário, acho que ele não quer sair. Ah, mas o Gerson renovou e saiu. Eu não preciso falar, dar mais detalhes, que vocês sabem muito bem por que isso aconteceu, né? No caso do Arrascaeta, não tem essa pessoa por fora, digamos assim, para encher a cabeça do Arrascaeta. Ele não quer sair, o filho dele acabou de nascer, feliz no Rio de Janeiro, enfim, tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então, não faz o menor sentido isso. O Arrascaeta não está de saída do Flamengo e nem há essa reunião marcada também. Mas o Flamengo está no mercado em busca de reforços. E o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista ao parceiro Flazoeiro e revelou que a movimentação do clube no mercado de transferência está focada em jogadores que atuam no futebol brasileiro e também brasileiros. Abre aspas, não quer dizer que não iremos buscar jogadores de fora, mas iremos tentar, neste momento, buscar jogadores brasileiros aqui, no futebol brasileiro. Lembrando, o Flamengo tem interesse no Gabriel Brazão, goleiro do Santos, o Flamengo tem interesse em Vitão, zagueiro do Internacional. Esses 2 jogadores, vocês já sabem muito bem, e são os 2 jogadores que eu consegui confirmar até o momento que o Flamengo, de fato, tem interesse e negocia. Mas, por hora, é tudo que eu sei e eu acho até correto. Eu lembro, cara, que em 2019 o Flamengo fez isso. Pegou o Rodrigo Caio, na época estava no São Paulo, Arrascaeta
na época estava no Cruzeiro, o Bruno Henrique na época estava no Santos. Fez assim, atacou o mercado brasileiro, causou um tumulto danado, pegou vários jogadores, destaques de vários times e se reforçou bastante. E o tempo passou, você já sabe muito bem o que deu. A ver quem o Flamengo vai buscar agora nessa janela. Seriam duas boas contratações, Gabriel Brazão e Vitão, mas são duas negociações ainda bem distantes de chegarem ao fim. A gente vai acompanhando e vai trazendo aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Tamo junto, fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia, pessoal. PSG joga em casa a final contra o Flamengo, entenda a redação. Fundo gerido pelo governo do país é responsável pelos investimentos que fizeram o clube ser dominante no cenário nacional e chegar ao sonhado título da Champions League. O ambiente não deverá ser igual ao do Parque dos Príncipes e não se sabe sequer se haverá mais torcedores franceses. Haverá mais torcedores franceses do que flamenguistas no estádio Ahmad Bin Ali. Mas, inegavelmente, o Paris Saint-Germain vai se sentir em casa na final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira. Como se fechasse um ciclo, o time parisiense vai encerrar seu ano mais grandioso no país, que é o grande patrocinador de sua transformação esportiva neste século. O PSG é controlado desde 2010 pelo Qatar Sports Investimentos, fundo gerido pelo governo qatari, que detém 87,5% das ações do clube. Principal executivo do QSI, o empresário Nasser Al-Khelaifi, não coincidentemente o presidente do PSG e responsável pelos investimentos milionários que fizeram o time se tornar primeiro dominante no cenário nacional e, após algumas tentativas frustradas, campeão europeu na temporada 2024-2025. O PSG foi fundado em 1970, ou seja, quando o Flamengo já tinha 75 anos de história, e nunca chegou a ser exatamente uma potência no futebol francês até a chegada do dinheiro do Qatar. Em 2010, o clube tinha apenas 2 títulos do campeonato francês e 8 Copas da França, além de 3 troféus já extintas, Copa da Liga e 2 Supercopas da França. No âmbito europeu, a maior conquista era da também já desativada Copa dos Campeões de Copa da UEFA. Após 15 anos de investimentos contínuos, o clube hoje é recordista de troféus em todas as competições nacionais: 13 campeonatos franceses, 16 Copas da França, 9 da Liga e 13 Supercopas, e realizou o sonho máximo europeu com a conquista da Liga dos Campeões da UEFA em maio, seguida da Supercopa da UEFA no início da atual temporada. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!